Fala galera, Robson Lima aqui com mais um vlog, tudo bem? Bom, como eu expliquei na live da semana passada, nós estamos com problemas técnicos aqui, eu estou sem monitor, enfim, tá tudo complicado. Esse é um vídeo para a gente poder continuar a nossa saga de leitura do Aprendendo a Pensar com Sociologia, do Zygmunt Bauman e do Tim May. Esse vídeo é parte de uma playlist, se você quiser ver todos os capítulos em ordem, vou deixar o link aí embaixo e tal. Muito provavelmente nos relacionados vai estar algum vídeo aparecendo também sobre isso. Eu sei que é uma série que muita gente gosta, então basicamente nós vamos continuar fazendo isso, né? E como eu sempre explico antes desses vídeos, é uma ideia mais vlog, mais natural, então se você quiser deixar e ficar me ouvindo enquanto você acompanha com o livro ou outra coisa do gênero, tudo bem. Já pedindo perdão pelo som, porque sem o computador fica difícil fazer aquela mixagem, aquela coisa bacana e tal. E é isso aí, gente. Vamos fingir que é 2013 de novo, eu gravando só com a câmera apoiada numas paradas. É isso aí. Meus livros estão aí atrás. Vamos fingir que é aqueles fundos bacanas de biblioteca, né? E é isso aí. Vamos indo pra frente. Hoje a gente vai falar do capítulo 5, Fazer Acontecer. Dádivas, troca e intimidade nas relações. Então, continuando os nossos temas, agora o Zygmunt Bauman e o May, eles vão descer, vamos dizer, descer um pouco. Eles não vão falar tanto das estruturas, mas sim dos impactos que as estruturas possuem na vida das pessoas, né? Como você deve ter percebido, existe uma certa ideia que percorre todos esses capítulos. Então, a ideia desse livro, na verdade, é fazer um panorama geral, certo? Das várias áreas da vida humana onde a sociologia pode falar algo, certo? Então, qual é a grande ideia desse capítulo? A gente vai discutir o conceito de dádiva e o conceito de troca. O conceito de dádiva nas ciências sociais, a gente pode começar a pensar ele a partir do Marcel Mauss, que é o sobrinho do Durkheim, na verdade, e um dos fundadores da antropologia francesa, que ele foi a primeira pessoa, vamos dizer assim, a primeira pessoa que sistematiza a ideia da dádiva. Existe um ensaio chamado Ensaio sobre a Dádiva, que é muito bom, onde ele vai declarar tudo isso. E qual é a ideia dele falar de dádiva? A ideia dele falar de dádiva do Marcel Mauss, primeiramente, não vou chegar no Bauman ainda, é justamente a ideia de que a dádiva não é uma coisa só das sociedades não ocidentais, do pessoal do Pacífico Sul e não sei o que. Mas é que a dádiva, na verdade, é algo que constitui fundamentalmente o nosso tecido social aqui no Ocidente. Entendeu? Toda a ideia do Mauss era bem essa, sabe? De mostrar que, na verdade, existem bastante semelhanças entre lá e cá. E se você colocar que o ensaio sobre a dádiva foi no começo do século XX, ainda é uma mensagem bem poderosa. Mas aí é mais para um outro dia falar só do Marcel Mauss. Eu, pessoalmente, eu gosto muito dele. Eu estudei na graduação, né, bastante até, considerando que é antropologia e não sociologia. E eu recomendo muito, na realidade. Existe um livro que é Sociologia e Antropologia do Marcel Mauss. Infelizmente, ele é da Kozak Naif. Então, assim, fora pela Amazon e em sebo, eu não sei se tem mais um outro lugar onde você pode comprar. Mas não é tão difícil achar um PDF desses textos do Mauss por aí. Nem que sejam os textos que ele escreveu junto com o tio dele, para a revista Nature Sociology, que é o classifica... eu esqueci o nome dele agora, mas é um texto muito bom. Qualquer coisa eu vou deixar aqui depois, ou responder nos comentários se alguém quiser. Mas é muito bom. Enfim, o Bauman, por que ele está trazendo a ideia de dádiva para isso? Okay? Porque a grande ideia, quando a gente estava falando de poder, escolha, certo? E qual é a ação do indivíduo nisso, qual é o que o Bauman estava querendo mostrar? É que na maior parte das vezes, na vida moderna, o nosso poder de ação é muito limitado. Nosso poder de ação é restringido por coisas como dinheiro, como posição social, como status, etc. Então, como é que eu posso fazer as coisas que eu quero fazer numa sociedade por causa disso? Aí ele vai dar o exemplo de eu querer dinheiro. Por exemplo, eu quero dinheiro. Existem duas maneiras básicas de eu conseguir dinheiro. Eu posso pedir para alguém da minha família, pai, mãe, tio, primo, ou eu posso pedir para um banco. E são dois fundamentalmente diferentes modos de conseguir dinheiro. O banco ele é guiado por critérios impessoais, critérios burocráticos, ele vai olhar a sua conta, ele vai ver se você tem condições de pagar aquele empréstimo, etc, etc. E mesmo se você fosse no agiota, ainda se valeria esse tipo de ideia.
Se você for para um familiar, né? Claro que isso também depende um pouco do familiar, mas vamos falar aqui geralmente. Geralmente um familiar tendo dinheiro, ele vai te emprestar, ainda mais se for tua mãe ou teu pai, né? Se você tiver uma boa relação com eles e tal. E se eles tiverem dinheiro, você provavelmente vai conseguir o seu dinheiro e você provavelmente não vai ser submetido a juros, nem correção monetária, nem nada de gênero, porque afinal de contas é tua família. Então aqui na família nós estamos pensando num sentido de dádiva, nós estamos pensando no sentido de um... Segura a onda aí. E aqui nós estamos pensando no sentido de troca, certo? Mas beleza, qual é a diferença, certo? Porque assim, parece, eu falando de dádiva, parece que a dádiva então é tipo, sei lá, graça de Deus, né? Favor de merecido. Não é bem por aí, tá? Porque assim, qual é a ideia? É que a interação humana você poderia dividir ela em dois princípios fundamentais, que é a troca equivalente e a dádiva. Ou quer dizer, a troca equivalente e a dádiva. Mas assim, no caso da troca, no caso da dádiva, tá, a gente tem que pensar um pouco o seguinte, é que elas são motivadas pela obrigação. Certo? Por que meu pai, por que minha mãe, por que meu amigo de não sei quantos anos eu vou fazer isso pra ele? Não é, eu posso fazer, beleza, mas pô, vou me esforçar para fazer isso. Porque existe uma obrigação anterior. Ou porque a pessoa já me fez um favor antes, ou porque simplesmente eu considero que a pessoa merece esse favor. Então, a ideia da dádiva, ela trabalha com a ideia da obrigação anterior, entendeu? E com a troca equivalente. Você me deu algo que vale... Você me deu algo de um certo valor, eu tenho que te oferecer algo com valor equivalente. Até aí tudo bem. Estamos bem? Estamos bem. Agora, qual é a ideia? Mas a ideia da dádiva, ela se diferencia um pouco mais, porque ela não é simplesmente uma equivalência monetária, certo? E aqui é interessante. Porque aqui o Bauman está explorando, Milmay, estão explorando a ideia de como é que eu saio da gaiola de ferro burocrática que a modernidade me deixou. No nível das relações pessoais, interpessoais, cara a cara, em pequenos grupos. Como é que eu saio dessa coisa que me prende, essa racionalidade que não me permite fazer as coisas do jeito que eu quero? Então, uma das formas é a dádiva, certo? Beleza. Então, a dádiva, na verdade, está aqui na página 129, tá? Que ele diz assim, inclusive ele vai começar a falar do Mospor, né? Como reconheceu o antropólogo Marcel Mauss em 1920, a ideia da dádiva é um outro assunto, não é simplesmente uma troca equivalente. Ela é motivada por uma obrigação, por causa que houve uma troca de dádivas, houve uma troca de presentes anterior, em termos das necessidades e direitos da outra pessoa. Não é porque você está se sentindo na obrigação, porque eu posso... Não. Primeiro a necessidade do outro, depois vem você. Então, já é uma ideia bastante não egoísta, vamos dizer assim, e bastante anticapitalista até. Daí a gente pode começar a entender certas ideias que o Bauman está colocando aqui. Porque qual é a ideia do ato de oferecer? É que o ato de oferecer, você também dá algo de seu, certo? O moço, no ensaio sobre a dádiva, ele vai começar a falar da ideia de mana e tal. Então, se você joga muito RPG, é muito interessado em magia, ou simplesmente leu o ensaio sobre a dádiva, ou mitologias em geral, você há de entender a ideia de mana mais facilmente. A ideia da equivalência, da essência da vida das coisas que passa de uma mão para outra, através de um ato desinteressado, desimpedido, ou não, certo? Então isso aí, essa parte é ok. Mas o que é importante disso? Não é necessariamente a ideia da dádiva assim em si, embora o Bauman vai passar um bom tempo, umas quase 3, 4 páginas do capítulo só explicando direitinho o que é a dádiva, o que vale muito a pena. Mas ele faz isso, e agora é importante, porque eu preciso me focar no capítulo aqui para vocês. Já estamos com 8 minutos e eu preciso me focar mais aqui. A ideia é que troca e dádiva são contínuo, certo? Relações interpessoais, elas são... Não é uma ou outra, é um contínuo, certo? E trocas equivalentes, elas são regidas por regras impessoais, elas são voltadas para o interesse próprio, elas podem ser entendidas como tendo um valor, o valor que é medido nelas, né? Ele é entendido como o valor de mercado, etc. E a dádiva é uma obrigação, que é voltada para o interesse alheio, que é um valor medido pela própria subjetividade da pessoa que pede, certo? Então você pode fazer várias aproximações nesse sentido. Lembra-se que todo o lance desse capítulo é as formas
com que nós, pessoas, nas nossas relações interpessoais, lidamos com o fato de que nós vivemos nessa máquina moderna que esmaga a nossa individualidade e que prende as nossas ações e tal, que é isso que a gente estava falando nos capítulos anteriores, né? Especialmente que estava discutindo a questão do poder nas relações, né? Do capítulo passado. Beleza. Então, numa primeira aproximação, você tem que a troca, que é impessoal, seria a história do gerente do banco, e a dádiva seria o parente, beleza. Mas aí o Bauman vai começar a falar do Talcott Parsons, e isso é interessante, tá? Porque assim, dificilmente você sendo sociólogo brasileiro, especialmente se você for um estudante de graduação, e eu estou falando especificamente de sociólogo porque você com certeza não viu isso em outras disciplinas de sociologia, de outros cursos. Porque assim, Talcott Parsons, ele é um cara meio... pra gente brasileiro, tá? Aqui no Brasil, a obra dele não teve tanta influência direta, certo? Diretamente não. Mas algumas coisas sobreviveram. O ponto é que Talcott Parsons, para muita gente, pode parecer um autor meio nada a ver. E assim, sendo bem sério com vocês, não é um cara que a gente usa muito hoje em dia nas análises sociológicas, tá? Por quê? Porque basicamente a teoria dele, embora bastante interessante, tinha bastante falhas, bastante problemas, então a gente meio que foi deixando de lado porque foi vendo pelos dados, pelo trabalho científico, que muita coisa não se encaixava naquela ideia. Foi basicamente isso. Um vídeo do Talcott Parsons talvez venha ou talvez não, porque honestamente seria muito mais um interesse histórico até da minha parte de falar do Talcott Parsons, porque ele não é um cara que influencia muito sociologia brasileira. A não ser que vocês me tragam um dado tipo, Robson, no meu curso de administração, lá não sei aonde, a gente fala do Talcott Parsons. Aí seria interessante, mas até onde eu sei, a influência dele aqui no Brasil não foi muito grande. O ponto é que o Parsons, ele tinha essa ideia dos variáveis de parâmetro, que é o jeito que esse pessoal aqui da Zahari inventou de traduzir o Pattern Variables, que alguns livros mais antigos de sociologia nem traduziam. Deixava em pattern mesmo, sabe? P-A-T-T-E-R-N. E é pattern ou pattern, tá? Tanto faz. É uma questão de sotaque. Você pode fazer as duas coisas. E ele vai colocar aqui, eu até escrevi, né? Eu já tenho um roteirozinho, tá? E a ideia é o seguinte, é que existem esses 4 pares de relação que meio que abarcam toda a ideia das relações humanas. Todas as relações humanas podem se dar nesses 4 pares, né? E quais são os pares? Qualidade e performance, universalismo e particularismo, difusa ou específica e afetividade ou neutralidade afetiva. E isso tudo é explicado no capítulo direitinho, tá? Eu não vou explicar, porque honestamente, como eu falei, eu não acho muito interessante. Tá? Eu acho que é um negócio assim que é mais... é legal saber, entendeu? Então, as páginas 132 e 133, tá? Então, caso vocês quiserem lá pegar o livro para dar uma olhada e tal. Mas está lá, tá? Não estou inventando isso, é só para dizer para vocês que isso existe. E por que ele está colocando esses pares aqui? Ele está colocando esses pares porque ele quer dizer o seguinte, olha, isso é uma questão que a sociologia já se apega há bastante tempo, e eu estou usando um autor que para o meu público primeiro, que era o público americano e europeu, é um autor bem mais conhecido. A gente não pode esquecer que o Bauman e o Meyer estão escrevendo de lá de Londres, né? E lá em Londres, lá nos Estados Unidos, né, a que a gente chama de sociologia anglo-saxã, né, que é a sociologia de língua inglesa. O Talcott Parsons é muito mais poderoso, sabe, muito mais influente. Ele é algo parecido com o nosso Florestan Fernandes, por exemplo, que é um cara que é nosso, daqui, local brasileiro, que teve muita influência na forma que a sociologia se tornou uma ciência de universidade, aqui no Brasil, certo? Então o Talcott Parsons seria mais ou menos o Florestan Fernandes deles, nesse sentido aí da influência, né, da importância histórica e tal, e passa. Beleza. Então qual é a ideia aqui? É distinguir os contextos pessoais e impessoais das relações. É por isso que os pares do Talcott Parsons estão colocados aqui pelo Bauman e pelo May. E qual é a ideia que a gente tem aqui? É responder as seguintes perguntas. Por isso que a gente está pensando nisso. Em quais fatores repousam a certeza de sucesso da ação pessoal? Certo? Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa, eu quero executar um projeto, eu quero conseguir algo de alguém, eu quero ficar com uma mina, com um cara numa festa. Em quais fatores eu acho que isso vai dar certo? Entendeu? Vamos pensar aqui na festa, legal. Eu tô numa festa, a pessoa tá me dando bola e tal, e pães.
você meio que tem que pegar os sinais, certo? Eu pessoalmente não sou muito bom nessas coisas, mas eu sei a teoria que é a ideia de que você está interessado em alguém, você chega junto, você puxa um papo e vê se a pessoa está interessada, porque existem certos sinais, certo? Que aí você entende se a pessoa tá ok contigo ou não. Aí, daí, essa leitura do sinal, certo? Que você está colocando o teu sucesso na sua empreitada de ir lá ficar com a pessoa nessa tua leitura de sinal e saber que a pessoa vai corresponder isso ou não. Porque você tem que entender esse sinal, você tem que saber olhar para a pessoa, olhar pelo jeito que ela faz assim, nananã, e conversa e tal, me pega em ti ou não, acho que ela tá afim, beleza. Aí nessa é a tua ideia de sucesso, tá repousando nessa tua leitura. Mas assim, você nem sempre pode fazer esse apelo à tua personalidade, à tua leitura. Às vezes você tem que fazer coisas numa sociedade que não depende nem um pouco de você. Às vezes, por exemplo, você está esperando para receber, como é o caso. Meu caso, eu estou esperando para receber a bolsa do governo, porque para quem não sabe, eu sou mestrando, né? Então eu recebo bolsa. E assim, a bolsa é para chegar até o 5º dia útil. E não importa o que eu faça, não importa o que o meu coordenador do meu curso faça, o que o meu orientador faça, ninguém tem poder de mudar o dia que isso vai acontecer. Pode ser até o 5º dia útil, pode ser amanhã. Eu estou gravando isso no domingo, pode ser na segunda, pode ser na terça, na quarta, entendeu? Que tipo, até quinta poderia ser, tá entendendo? Então, tipo, ninguém tem esse poder, não depende de mim, não é da minha ação pessoal que depende de eu conseguir esse sucesso, você tá entendendo? Então eu posso, mas assim, esse tipo de ideia de que não depende só de mim para alguma coisa acontecer na sociedade, depende de um monte de gente trabalhando junto ou não, trabalhando contra uns aos outros, né, para as coisas acontecerem. Vide a greve de caminhoneiros agora que teve, né, porque, assim, claro que ainda tá tudo meio solto, eu não vou fazer vídeo sobre isso, desculpa. O Tese 11 fez recomendo, a Sabrina fez um vídeo interessantinho, é bacana. Eu gostei da ideia dela de não falar da greve em si, mas explicar a greve, usar a greve para falar um pouquinho de mercadoria, de outras coisas e tal, bem legal, achei bem legal. Mas assim, aquela greve, ela não necessariamente começou, mesmo que ela tenha sido um lockout, que é greve de empresário, tá? Ou não, não importa. No fim das contas, foi greve mesmo, entendeu? Você podia ver que já existia uma descentralização ali e que já existia conflito de interesses dentro do próprio movimento caminhoneiro, entendeu? E falar em movimento caminhoneiro já é meio né? Mas tudo bem. O ponto é que apelar a regras impessoais, regras burocráticas, a instâncias superiores ao próprio sujeito. Essa que é a maior possibilidade das coisas acontecerem na nossa sociedade hoje, porque nós estamos todos conectados. Nós todos somos conectados uns aos outros, nós querendo ou não. Eu querendo ou não, outras pessoas vão me influenciar nas minhas ações, entendeu? Isso já está discutido no livro, aqui no capítulo anterior e no outro antes também. Então isso aí a gente não está discutindo mais. A gente não está mais discutindo o fato de que nós somos interconectados. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: porque nós somos interconectados, existe a necessidade de que as regras impessoais sejam cada vez mais o que guia as ações das pessoas. Porque a gente não sabe com quem a gente vai lidar. Eu não sei como é que está a disposição do gerente do banco, se ele vai me dar dinheiro ou não. Então eu não posso contar com o humor do gerente do banco para atender as minhas demandas. Eu como dono do banco. Não, eu tenho que ter regras, tenho que dizer o que pode, o que não pode fazer. Beleza. Essa nossa última eleição aí é um grande caso, né, de como porque um grupo não gostou do resultado da eleição e começou a dar esse caos todo aí. Beleza. Então, mas assim, a gente simplesmente a gente não segue cegamente essas regras, certo? Tem algo que nos leva a segui-las. E esse algo é a confiança. E a confiança naquele sentido do Giddens, né? Que eu até tenho um videozinho do Giddens, mas aqui ele vai retomar um pouco o conceito de confiança do Giddens. Então, se você tem esse livro, já está meio caminhado nessa discussão. Que é a ideia da confiança, que você confia não no outro que está executando as regras. Por exemplo, você não confia no humor do cara que está dirigindo o avião, está pilotando o avião ou dirigindo um ônibus, porque eu quero ir para São Paulo, eu vou de ônibus, eu vou confiar no humor do motorista que o ônibus vai estar lá na hora. Não, tem toda uma regra que o motorista tem que seguir.
Ah, eu vou para o Nordeste, eu moro no São Paulo, eu quero ir para Bahia, eu vou pegar um avião. Ah, eu vou confiar no humor do piloto de estar lá na hora, na vontade do cara da esteira. Não, tem toda uma regra ali, eles têm que estar lá, porque tem que bater ponto, porque é trabalho, não sei o que, não sei o que. Então você confia nessas coisas, você confia nessas instituições, você confia nessas regras, entende? É isso que a gente quer dizer, tá? É por isso que o Giddens, quando ele vai falar de confiança, eu vou até me dar o trabalho de ler aqui o texto mesmo, na página 135, porque o Bauman e o May oferecem, na verdade, uma definição de confiança, segundo o Giddens. Eles pegam a obra do Giddens e puxam uma definição de lá. Então, o Giddens ele vai definir confiança como a crença na credibilidade de uma pessoa ou sistema, tendo em vista um determinado conjunto de dados e eventos. Vocês podem ver que não é uma confiança na pessoa, no carisma, não. Você confia no determinado conjunto de dados ou eventos, nos quais essa confiança expressa fé na probidade, ou seja, que está correto, né? Ou no amor um do outro, de um outro, né? De um outro qualquer. Um outro, no caso, tanto pessoa quanto instituição. Ou na correção de princípios abstratos, que seria o conhecimento técnico. Para quem viu o vídeo do Giddens, aqui esse conhecimento técnico são as fichas simbólicas, os sistemas peritos e tal. Aí eu não preciso descer muito nisso. Tem um vídeo lá, vocês podem lá ver depois de terminar aqui, não tem problema. Mas qual é a ideia de eu falar isso aqui? E eu acho que é bastante interessante. Porque você pode ver que a confiança, ela está intrincada, ela está ligada diretamente aos próprios sistemas, o estrutural, vamos dizer assim, certo? Mas o Giddens, ele claramente coloca aqui que essa confiança ela também pode ser expressada no amor de uma outra pessoa, o que parece uma coisa bem louca se tu parar, se tu só ler. Tipo, por que você só vai ficar falando de amor, entendeu? E aqui é uma jogada bem legal. Porque é o seguinte, qual é a ideia de falar de amor aqui nesse ponto do texto? Vamos lá. A confiança, ela se prejudica, tá? Quanto mais você colocar o peso dessa confiança no mercado, certo? A confiança é uma relação social. Você confia nas regras, você confia na pessoa. Mas exatamente porque esse é o argumento do Bauman, exatamente porque a maioria das transações interpessoais, das nossas relações com as pessoas, são impessoais. As poucas relações pessoais que nós temos, seja com família, amigos e pessoas que a gente fica, namora, noiva, casa, tem rolo, etc. São poucas pessoas, se você parar pra pensar isso. Você não sai namorando todo mundo, entendeu? Mesmo, eu sou poliamor, mesmo assim não é todo mundo, são algumas pessoas, entendeu? E é justamente porque a maioria das nossas interrelações são impessoais que o pessoal começa a se tornar tão importante pra gente, certo? Essa é a ideia. Ele vai falar logo depois aqui que a confiança é uma relação pessoal que será prejudicada caso submetida em excesso à impessoalidade e à mercadorização promovida pelo mercado, que provavelmente foi como os tradutores resolveram traduzir como modification, né, que é também commodity, que vende commodity, né, então o pessoal da administração, tá, do contábil já está manjando aí. Que é commodity, é como geralmente, inclusive se opta por traduzir o mercadoria do Marx, né, como commodity, né, o que eu não sei sinceramente se está correto, mas é assim que geralmente se traduz nesses textos marxistas, que não dá para vocês verem, mas o meu Capital está ali em cima. Os meus 2 volumes do Capital estão lá em cima. Então eu lembrei disso agora. Beleza. Então, você pode ver que agora qual é a grande ideia do Bauman e do May aqui? É começar a descer nas questões mais pessoais, começar a descer nas questões de intimidade. E tanto que o próximo subtítulo aqui da página 136 é A Procura de Nós Mesmos, Amor, Intimidade, Carinho e Mercadorias. Então, o que ele está querendo demonstrar aqui nesse capítulo e muito mais no próximo? Eu acho que aqui daqui para frente é muito mais uma grande introdução ao próximo capítulo, que é onde a gente efetivamente vai começar a falar de sexualidade, de cuidado de nós e corpo e tal. E, enfim, qual é o grande lance daqui desse capítulo? Agora eu vou me dar o trabalho de falar algo mais geral mesmo. Justamente por causa dessa ideia, que é como a gente está crescentemente envolvido em impessoalidade e a pessoalidade começa a ser uma coisa muito mais importante para o sujeito,
a gente começa a ter certas resistências e certas, como é que eu vou dizer, certas reações, certo, a esse quadro de crescente burocratização e impessoalização. Uma das coisas que a gente pode fazer, e aqui já vou fazer 136 para diante, tá? É justamente nos fecharmos no que o Richard Sennett chama de Gemeinschaft fechada. Gemeinschaft, para quem não sabe, tem uma nota aqui na página 140 que diz o que é Gemeinschaft. Gemeinschaft, se eu estou pronunciando isso certo, porque o meu alemão não é tão bom, significa comunidade. Ou melhor dizendo, a tradução que a gente usa é para comunidade. Para quem viu os meus vídeos do Weber, eu não acredito que eu falei isso lá, porque eu acho uma coisa um pouco mais específica, mas aquele debate todo do Weber do tipo de dominação tradicional, dominação carismática, dominação racional legal, aquilo se inscreve, melhor dizendo, conversa com um debate que estava rolando na sociologia alemã da época, que era entre ele, o Fernand Tönnies, o Simmel e tal, que é a questão da divisão, certo? Da dicotomia mesmo, um contra o outro, né? Entre Gemeinschaft, que é a comunidade, e a Gesellschaft, acho que é Gemeinschaft e Gesellschaft, que é a comunidade, certo? E a sociedade, né? E é por isso que Economia e Sociedade é o nome do livro do Weber, tá? Aquele livro lá, Economia e Sociedade, Wissenschaft, né, que é economia, né? E Gemeinschaft, que é sociedade. E só dele colocar Gemeinschaft e não colocar outra coisa, já é bastante ponto aí. Não, desculpa, ele bota Gesellschaft. Enfim, o ponto é que esse debate entre comunidade e sociedade era o seguinte. Os alemães estavam tentando entender de onde raios vem a sociedade, certo? Tipo, o que é esta coisa que a gente chama de sociedade, entendeu? Isso você tem que entender que isso aí é tipo século XIX, tá? Então, muita coisa que hoje em dia na sociologia a gente, whatever, naquele tempo nem existia. Então, uma das formas que se resolveu, vamos dizer assim, esse debate foi fazendo essa dicotomia entre essa tipologia entre comunidade e sociedade. Então, o que é a ideia é o seguinte, é que os agrupamentos humanos passam de comunidades para sociedades, né? Conforme eles se crescem, se industrializam, se diferenciam, eles passam de uma Gemeinschaft, de uma comunidade, para uma Gesellschaft, que é uma sociedade propriamente dita, com leis, Estado e indústria e não sei o que, não sei o que. Beleza. Então, o Richard Sennett fala dessa história de Gemeinschaft destrutiva para falar dessas nossas relações com o outro, porque é o seguinte, a Gemeinschaft era entendida como um espaço de acolhimento, como um espaço onde você tinha relações face a face com as pessoas. Que é aquela ideia da comunidade, da pequena vila, entendeu? De todo mundo conhece todo mundo e tal. É esse tipo de ideia que a palavra alemã invoca, entendeu? Então, quando o Richard Sennett fala de Gemeinschaft destrutiva, ele está querendo dizer o seguinte, que é uma comunidade pequena, onde todo mundo se conhece, as intimidades são partilhadas. Mas, esse partilhamento de intimidade, ele é destrutivo para o sujeito. Por que ele é destrutivo para o sujeito? Porque os parceiros começam a perseguir obsessivamente esse direito à intimidade. Eles começam a se entender como tenho direito a saber tudo sobre você. Não só saber intelectualmente, mas ser a parte principal da sua vida. Eu começo a preencher a minha necessidade psicossocial de ter uma relação íntima com pessoas só com você, certo? Então você começa a perceber como é que isso pode ser uma coisa bem complicada. E tem até uma frase interessante que eu gosto aqui, eu vou até ler, eu não ia ler, mas eu vou até ler, que é o seguinte, que o Sennett ele não acredita que uma relação duradoura pode ser erigida sobre o vacilante solo da intimidade mútua. Eu acho que aqui já é uma questão da opinião do Sennett, mas é interessante. A ideia é que justamente por nós vivermos nessa sociedade altamente burocratizada e tal, e individualizada, individualista, que a gente usa o outro para curar as nossas feridas, vamos dizer assim. Certo? Então amor e cuidado começam a se misturar muito, sendo que eles não são a mesma coisa. Você pode cuidar muito bem de pessoas que você não ama, você pode amar muito pessoas que você não cuida.
E existe uma distinção aqui, tá? Na página 141. Eu não vou entrar nela, mas quem é de Sociologia da Saúde, quem é de Antropologia da Saúde, quem estuda essa ideia do cuidado, da maternidade, vai achar bem legal essa discussão. Se você está pensando em trabalhar com essas coisas, ou achou interessante, quer ler mais, aí você pode começar nessa parte do capítulo que é bem interessante. Tá? Mas é basicamente isso, gente. Qual é a grande ideia do Bauman aqui? Já vamos encerrando. É que essas comunidades destrutivas, elas vão criar essas redes de dependências, tá? Impessoais, certo? E isso, só que é o seguinte, elas são uma resposta. Desculpa, de novo. Essas comunidades fechadas do Senet, elas são respostas às redes de dependência impessoais, que nós todos estamos nelas, certo? Porque quanto maior elas são, menos penetráveis elas são. Tipo, você não tem intimidade com o caixa da farmácia que você foi lá comprar um Estomazil uma vez, entendeu? E justamente porque o sujeito vive imerso nessas redes, quanto mais ainda você vive, por exemplo, numa grande cidade ou numa cidade que tem uma certa fama de não ser muito acolhedora, como eu estou vivendo em Curitiba agora. Essa ansiedade por relações pessoais profundas e seguras, certo? Isso é uma fonte de ansiedade para o sujeito que vai levar ele a procurar essa saciedade de amor, vamos dizer assim. Né? Isso já é um termo meu mesmo, o Bauman não está usando isso. Ele está procurando, esse sujeito vai procurar isso em outros sujeitos, só que ele vai fazer isso de uma maneira destrutiva, de novo usando o Senet, né? Essa pulverização da identidade que a gente faz, justamente para se defender dessa impessoalização, e aqui já é o nosso segundo mecanismo, né, de como a gente se defende disso, além de procurar numa relação amorosa qualquer, toda nossa, entendeu? Além de a gente fazer isso, tem uma outra coisa, que é o seguinte, a gente pulveriza, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente pulveriza a nossa identidade. Eu sou uma coisa com vocês, eu sou uma coisa com meu filho, eu sou uma outra coisa com minha família, eu sou uma outra coisa com meus amigos, outra coisa com minha ex. Então, enfim, porque você age de forma diferente conforme as pessoas estão falando. E esse agir de forma diferente, como as pessoas estão falando, que é o bastante interessante aqui, entendeu? Que essa leva a uma certa pulverização, certo? Desse self, do quem é você, né? E self é um conceito da psicologia social, do Robert Meade e tal. Eu já falei dele, eu acredito, num vídeo anterior dessa série, então acredito que foi no capítulo 2, então você pode dar uma olhada lá. E o que o Niklas Luhmann vai dizer é que justamente o que cola esse self junto, ou pelo dizendo que a gente quer que cole esse self junto, de novo, porque o sujeito moderno seria essa pessoa que percebe a si mesma como esses pedaços, né? Tipo, eu não sou eu mesmo. Para cada pessoa eu sou uma coisa diferente. Eu trato de um jeito diferente, mas eu não só trato de um jeito diferente. Eu sou uma pessoa diferente no meu trabalho. Eu sou uma pessoa diferente na minha casa. Essa pulverização do sujeito, ela pode ser colada, vamos dizer, como diria o Niklas Luhmann, através do amor, porque é uma pessoa que quer ser amada, e nesse ser amado ela teria esse self colado de volta. Eu sou uma pessoa inteira de novo, eu estou feliz, eu estou me sentindo realizado, eu estou sendo tratado como uma pessoa única, eu estou sendo incompreendido, entendido, existe empatia numa relação aqui. Entende? Eu posso falar as coisas e, por mais que a pessoa não concorde comigo, ela está entendendo, ela está tentando me aceitar, ela está tentando trabalhar com isso. Então, essa busca, certo, de empatia é justamente essa nossa busca por confirmar a nossa experiência mesmo, tipo, dizer que a gente está certo pelo outro, certo? E assim, aqui paro as minhas anotações porque, para mim, pelo menos a parte mais importante do capítulo é essa. E se você tiver outras leituras, outras coisas, pode botar no comentário. Beleza, vamos lá. E eu só queria deixar interessante aqui, mais por uma nota para a gente pensar, é que essa validação da nossa experiência pelo outro não vale só para relações amorosas, né? A gente pode usar isso talvez em outros comportamentos sociais. Por exemplo, esse fenômeno muito interessante que a gente compartilha uma notícia, um fake news. Mesmo quando você descobre que ele é falso, você ainda assim não se retrata, você acha que é isso mesmo, acabou. O pessoal que compartilha, não só o Bolsonaro, mas o pessoal, vou colocar o pessoal do Bolsonaro aqui,
porque é o que eu tenho mais experiência em lidar, né? Mas eu sei que tem uma galera que não é só Bolsonaro que faz isso, tá? Que é assim, por exemplo, tinha uma fake do Bolsonaro que era que ele foi eleito o político mais honesto do mundo, sendo que o E-Farsa já fez toda uma pesquisa e mostrou que esse prêmio nem existe, para começar. E eu compartilhei isso com um colega meu, né? Que ele é bolsominion. E o cara, cara, não quero nem saber. E ele me respondeu assim mesmo, cara, mas eu não quero nem saber, kkkk. E desde que ele fez isso, já faz uns 5 meses isso. Eu tô pensando nisso o tempo todo, sabe? De vez em quando eu me lembro disso. Que é um mecanismo interessante. Você é confrontado com o fato de que o que você falou não é verdade, não é factualmente verdade, mas como aquilo ainda é verdade para a tua experiência individual, para a tua psique, certo? Então você age como se aquilo fosse verdade. É tipo a ideia da religião, tipo, cientificamente falando, um monte de coisa que a religião cristã em particular, fala, não se sustenta. Muitos milagres bíblicos não são tão milagres assim. Se você começar a pensar, né, cientificamente, não sei o que, quer desmontar a Bíblia, não sei o que, não sei o que. Mas mesmo assim, para quem acredita, não importa. Para quem acredita, dane-se, entendeu? O cara vai continuar acreditando. Então, não é... Esse é um grande erro, na verdade, desses ateístas bulldogs de Dawkins, sabe? É achar que porque você está destruindo racionalmente a Bíblia, você está destruindo a fé das pessoas. Não. Tipo, uma pessoa que acredita mesmo, vai acreditar, não importa o que aconteça. Sabe? Então, essa busca por validação, né, que eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar em outros aspectos também. Eu vou deixar essa bomba aí com vocês. E eu vou provavelmente editar um pouco esse vídeo, mas mesmo assim já está bem grande, então eu vou terminar por aqui. Já estamos a meia hora falando. E, gente, eu espero que vocês tenham... Eu sei que foi um pouco mais curto, um pouco mais corrido, mas eu espero que vocês tenham gostado desse meu resumo de fazer acontecer dádivas, trocas e intimidade nas relações, que é o capítulo 5 do livro Aprendendo a Pensar com Sociologia, do Zygmunt Bauman e Tim May. Estou tentando, como eu falei na live da semana passada, retomar, né, essas minhas ideias, né, retomar a minha coisa de fazer vídeos e tal. E é o que eu posso fazer por enquanto, é o que eu posso fazer rapidamente, é isso. O próximo capítulo será o cuidado de nós, corpo, saúde e sexualidade. Eu queria poder dizer para vocês que eu vou fazer isso logo agora após, mas para mim, como eu estou sem microfone, estou quase gritando aqui, provavelmente minha voz não vai aguentar mais, né? Mas vamos ver. Mas o ponto é que esse é o próximo capítulo. E como eu já disse, esse capítulo vai continuar um pouco a explorar essa tensão entre erotismo, sexualidade, confiança. A gente vai trabalhar um pouco mais nisso, certo? E explorando coisas como o corpo, certo? E daí o Bauman vai continuar nessa... O Bauman, na verdade, no capítulo 7, ele vai pular de volta para o macro, falando de tempo, espaço e desordem. E é bem legal. Então, tenham paciência aí. Como já parece estar claro esse ponto, é um livro que eu escolhi também porque ele é famoso, é fácil de achar, e também porque o autor passa por vários campos da sociologia contemporânea, que é bem legal. É bem legal para dar uma panorama mesmo de como se pensa sociologicamente, mais do que a teoria XYZ. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Robson Lima aqui, desligando e agradecendo vocês aí. Valeu, gente. Deixa os comentários aí, tal, like, essas coisas todas. Tchau.